A minha caneca, se ela é encontrada num local de crime, é tão fácil assim tirar impressão digital como no CSI? Ou saliva também? Eu vou te falar, aqui dava pra tirar tem aí 2 grandes vestígios muito importantes, que seria a papiloscópico, né, ó. A gente pega, e também seria aqui a saliva, ó. E eu já vi uma coisa que, assim, Mas é Seria fácil, DNA. Mas se, é fácil se te pedirem... Olha só. Vamos pensar numa cena do crime, porque assim, tu tá aqui, eu tô te olhando, você manipulando o objeto. Agora, se eu chegasse aqui e fosse uma cena do crime sem ninguém. Olha só, aqui tem muitos outros vestígios. Tem esses copos, tem outros vestígios que eu teria que analisar. Microfone. Tem o microfone, teria muitas coisas, tem muitos vestígios. Tem um tirar, boné. Dá pra tirar DNA do boné? Dá. Não brinca. Não dá, cuidado. Não deixe seu boné em algum lugar, porque você vai poder ser descoberto um dia. Vai lá pro banco criminal. Vem cá, e sangue? Brilha com luz ultravioleta ou só com luminol? O que a gente usa, assim, o luminol, ele é um reagente pra geralmente, quando você tenta apagar aquele vestígio. Você tenta limpar a cena do crime e ele vai reagir pra me indicar que ali teve sangue. Nossa, Mesmo se eu limpar com água sanitária? meu filho, tu pode limpar. Eu já fui em casos, um caso que já tinha 6 meses, a pessoa limpou, a pessoa jogou tinta em cima, fez tudo. Mas o DNA tava lá. Caramba. Então, assim, é um reagente poderoso. Muito poderoso. Uma coisa que eu ia perguntar sobre isso aqui no caso. É verdade que quando te pedem, estão fazendo uma investigação, e aí te pedem uma amostra de saliva, por exemplo. É verdade que a pessoa ela não é obrigada a dar, se ela se negar... Ela não é obrigada. Mas aí ela bebeu um copo d'água, deixou ali na mesa... Olha as perguntas capciosas. Aí se ela bebeu... Descartou. Aí, descartou, aí... Pode pegar no lixo, né? Pega no lixo. Descartou. Ela descartou uma amostra de saliva dela. Claro. Mas é porque o princípio é que ninguém é obrigado a produzir provas contra si. Né? Mas deixou lá e tal. Deixou lá. Mas realmente o sangue não brilha com a luz ultravioleta. Isso aí que tá no CSI é migué. Olha, essa parte do CSI, como era? Era um sangue mesmo vivo e ele botava a ultravioleta, como era? E brilhava, assim, onde estavam as marcas. Isso é só com luminol mesmo, né? Isso aí é o princípio do luminol. Brilha. Que brilha Alumia, mesmo, desse jeito luminol. que fica azulzinho. Mas aí tem que ser com a luz ultravioleta, né? Não, ele não precisa de nada. Não precisa de nada. Você vai preparar, vamos supor, se estivesse aqui, manchou de sangue, eu limpo. Só que eu não tô vendo nada. Se eu preparar a solução, que na realidade a gente usa até outra solução aqui que é melhor do que o luminol. A gente colocar aqui, vai ficar tudo azul. Você não vai botar luz nenhuma, você vai botar só o reagente, ele brilha mesmo e vai ficar muito bom, muito bonito, muito perfeito. Carol, vamos desfazer então mais um mito aí do CSI. Qual é a tua formação? Farmácia. Muito bem. Nesse seriado de televisão, o perito, ele sabe de tudo. Ele entende de balística, ele entende de sangue, ele entende... Na vida real não é assim. Não é assim. Vamos lá, vamos por partes. Existe um perito que trabalha... Vamos falar da capital. E existe perito que trabalha no interior. Eu já trabalhei em Timon. Então, a gente hoje tem 3 centros de perícia, que é Timon, Imperatriz e São Luís. Quem trabalha... Vou te falar, eu trabalhei em Timon. Lá a gente é mais generalista. A gente pega... Eu fazia identificação veicular, fazia morte violenta, fazia patrimônio, que é a parte de arrombamento. A gente tem que ter uma ideia mais ampla. E as especialidades são... só tem aqui, na verdade, na capital. Lá também tem um grau de especialidade, mas o perito, geralmente, ele tem que ter uma noção maior de quase tudo. Mas ninguém sabe tudo, também isso, ninguém sabe tudo. Eu não sou uma perita especialista em tudo. Eu tenho uma noção de tudo, mas a minha especialidade é morte violenta. E acidente de trânsito, que é onde eu trabalhava, e reprodução simulada dos fatos, que é a reconstituição de crime. Então, essa é a área que eu trabalhei durante mais de 10 anos. Então, a balística, eu nem gosto de balística. Para trabalhar no setor, não gosto. Tem uma noção que eu uso para local de crime. Mas tem os peritos que são super especialistas em balística, super especialistas em identificação veicular. Então, tem que ter essa especialidade. Então, isso aí é um mito de você achar que o perito, ele sabe tudo. Ele não sabe. Ele tem uma noção, porque ele vai para academia de polícia e lá ele tem uma noção de toda a criminalística. Agora, realmente, a gente tem uma especialidade. Beleza. Aí os peritos criminais, eles têm essas especialidades, mas quem trabalha na investigação de algum caso,
Na verdade, são vários profissionais que estão lá, né? Por Isso. exemplo, a gente recebeu aqui o Hamilton Raposo, que ele é médico psiquiatra e ele é especialista em psiquiatria forense. Criminal. E trabalha em casos também. Então, nós temos aí pessoas formadas em farmácia, medicina, Isso, tem a gente está policiais. falando, nós somos os peritos oficiais que prestamos, que trabalhamos para o Estado. Então, a gente tem a perícia oficial, perito criminal, médico legista e odontolegista. Para ser perito, que eu vou desmistificar aquela primeira, não sei se estava gravando ou não estava. Estava gravando quando a gente comentou? Eu não lembro. Pode repetir, Vamos então. repetir. A gente começou a conversar sobre isso, aí você perguntou assim, aqui no Maranhão a gente tem muito curso investigação criminal e ciências forenses, eu acho que é isso. Investigação criminal, eu nem sei, a gente tem várias variações do curso. Esses cursos, eles não são cursos para você ser perito. Por quê? Para ser perito, você tem que ter nível superior. Qual nível superior geralmente é aceito? A gente tem os mais aceitos: contabilidade, farmácia, engenharia civil, física, química. Tem vários cursos que são aceitos para você concorrer a uma vaga de perito criminal. Então, esse curso, investigação forense e perícia criminal, investigação forense e perícia criminal, agora que eu lembrei, ele não é um curso para quem quer ser perito. Primeiro, porque ele não é aceito na maioria dos concursos e o curso geralmente tem uma duração muito curta. E os concursos para perito solicitam pelo menos 4 anos. Então, são esses 2 problemas que a gente vê nesses cursos. Mas é um curso que você pode fazer por vários motivos. Você é um advogado, quer ter mais conhecimento, um jornalista. Legal. Eu gosto. Pois então Inclusive, tem pessoas que eu gosto da área do gostam. direito por causa do jornalismo. Pois Tinha gente que eu já- no início da minha carreira, quando eu comecei na televisão, toda pessoa perguntava, tu é formado em direito? Porque eu estudava pra caramba, sabe? Pra poder saber direitinho Pra o que... saber. o que O que vai falar. inclusive também. saber tipo assim, opinar se o delegado tinha tomado uma providência correta a respeito daquilo, se o policial tinha prevaricado, se não sei o que lá e tal. Pois E aí é bom pra É bom pra isso. Porque pra se um você- generalista, por Uma exemplo. pessoa, para que ela tenha curiosidade na área. Ou tem concursos, outros concursos aceitam. Tem concursos que aceitam. Se ele não tiver a questão do requisito do cargo, ele pode botar qualquer curso superior. Mas o próprio Estado Sim. já ofereceu, eu diria que treinamentos, cursos de aprimoramento. O próprio Estado já ofereceu isso? Então, aí vamos entender, para vocês entenderem como é que funciona o concurso para perito. Ah, Carol, tu é farmacêutica. Não tem nada a ver com investigação, diretamente com a criminalística. Mas quando a gente passa no concurso, seja eu, que sou farmacêutica, tem amigas minhas aí, física, pessoas que são formadas em química, em contabilidade, a gente passa por um curso de formação. Esse curso de formação é a academia de polícia. É como se fosse uma pós-graduação. Por quê? Na minha academia, a gente teve 420 horas só estudando criminalística. Então, é ali que a gente aprende a ser perito. Então, as pessoas às vezes falam, eu quero logo começar a estudar para ser perito. Não precisa. Passa no concurso e uma das etapas, você vai só ficar estudando aquilo ali. Aqui é quase 3 meses, tem locais que são 6 meses. Depende da academia de polícia que você vai cursar. Então, esse conhecimento, ele não precisa você ter antes de fazer o concurso. Só que algumas provas cobram noções básicas, mas que você estuda em casa. Em casa, sim, ou no cursinho. Então, não precisa você saber nada de perícia. Entendeu? Um curso que me pegou desprevenida que é comum ser é contabilidade. Física, Mas- química. Eu tava até encontrando um link. Mas Não, mas contabilidade contabilidade tem muita perfeito. perícia em contabilidade. É É verdade. Muita. É É só- verdade. Só o que tem, É só tu pensar. pensar. É Quer ver? mesmo. Pensa nos casos É porque eu tava indo mais pela questão científica. do Mas crime. contabilidade e tal, é um dos mais aceitos. Cara, mas tu imagina só. Tudo. É, Crimes fiscais. crime fiscal, né? Massa. Por exemplo, crime dentro de uma empresa, desvio de dinheiro, não sei o que lá. Que pro cara for, ter- contabilidade é muito, muito importante. Então, às vezes, você vai olhar, muita gente pergunta, meu Deus, tu é formada em Direito? Eu falei, não, eu sou formada em farmácia. E é perita. E não trabalho em laboratório, porque também tem isso. Aham. As pessoas perguntam muito, se eu for perita como farmacêutica, eu vou trabalhar no laboratório? Não. Por quê? Porque lá você vai ter uma formação geral. E aí, quando você for se apresentar no seu instituto, o diretor vai dizer, olha, eu preciso nesse momento que você vá para balística. E eu falo muito todos os lugares que eu vou. O que faz o perito, a gente tem esse estudo
da academia de polícia, mas é a casuística, é o dia a dia que faz o perito realmente ter um conhecimento diferenciado. E, cara, mas aí, olha só. Mas ele tem uma rotina de estudo, aí tem que entender que a gente tem que estudar todo o tempo. E como qualquer profissão, sempre tem alguém com o tino mais aguçado pra coisa. Tem. Mais sensível. Toda profissão é assim. Toda profissão é Sim. assim. Então, por mais que a pessoa estude, mas sempre tem aquele colega que diz assim, putz, rapaz, como é que fulano enxergou isso? Como é que fulano... Mas... Não tem? Tem, mas eu vou te dar a minha opinião a respeito disso. O que faz a gente ter também muito essa percepção é o treino da percepção. Então, às vezes, ó, eu já fui para locais. De tanto eu ir, de tanto eu estudar aquilo ali, eu olho uma coisa que todo mundo, meu Deus, como é que você viu isso? Mas Não porque eu já tô 1000 casos de perícia. Então, assim, eu vou ver coisas Tá que... condicionada, né? A mente Sim, tá você condicionada. então, por isso que você vê... Claro que existe uma predisposição. O que eu penso que é a predisposição na perícia? Vou te dar um exemplo. Eu gosto de local de crime. Eu não quero sair. Eu sou presidente da Apotec, mas quando eu retornar, quero continuar com o local de crime. Morte violenta, reprodução simulada, porque eu gosto e me identifico. Mas eu comecei a me destacar nessa área porque eu estudo, porque à medida que eu vou tendo uma casuística muito alta, a minha percepção vai melhorando. Aí eu vou ter percepção realmente de perito, do expert que a gente quer. E essa questão Entendeu? de pegar uma área e ir se aprimorando nela e ir visitando casos que se enquadram nela também cria essa percepção de padrão, né? Isso. Uhum. Porque de tanto eu olhar, por exemplo, eu tô aqui, nossa, vou logo olhar, vamos supor, aqui é uma cena de crime, nossa, olha, tem essa xícara, nossa, aqui vai ter DNA e tal nesse local, eu vou recolher o boné. Então, assim, você vai começando a ter uma percepção que o perito que começou não vai ter do mesmo jeito que o perito já tá há mais tempo. Então, quando você começa na carreira, você geralmente começa com um perito mais experiente. Aí ele vai te acompanhando e você vai formando. Eu falo muito assim, a gente vai formando o nosso banco de dados, que é o que dá, às vezes, aquele insight, nossa, já sei o que aconteceu. Às vezes a gente tá em casa, é muito interessante isso, a gente tá aqui. Forma aquela imagem... Tipo no CSI. É assim, olha. Aquela imagem na tua mente assim. Mas ele entrou por aquela porta, Sim. bateu ali e tal, não sei o que lá. Olha, quem trabalha com reprodução simulada, que o nome é reprodução simulada e não reconstituição de crime. Isso é um nome errado. Até porque que a reconstituição Você não vai reconstituir o crime, já aconteceu. aconteceu, Não tem como reconstituir. Mas as pessoas falam, entendem, né, como reconstituição de crime. É muito intrigante. Olha, eu até hoje, eu pego um processo, assim, ou um inquérito, eu olho, meu Deus, aí eu durmo, mas eu tô pensando, meu Deus, o que esse cara fez isso mesmo? Aí você fica com esse quebra-cabeça montado. E às vezes dá aquele eureka dentro do carro. Cara, já sei o que foi que aconteceu. E é isso que eu acho legal. Por isso que eu falo assim, não é o CSI, mas, gente, o raciocínio é esse. Se você quer isso, vai pra reprodução simulada, porque ali você vai ter todos aqueles elementos pra você montar um quebra-cabeça. Não, é surreal, assim. Agora, Brenda, outro dia eu comentava aqui do romantismo que às vezes as pessoas têm em entrar para algumas carreiras públicas. E porque ela só enxerga o seguinte, putz, eu vou ser agente da Polícia Federal, eu vou bater de manhã cedinho na casa da pessoa, é a PF e tal, mas as pessoas não é uma visão equivocada. É a glamorização. É glamorização. Que eu boto toda vez. Porque existe muita coisa burocrática, muito papel, muito escritório, não é? Exatamente, até na perícia. Eu estava agora num seminário nacional de perícias e a gente estava conversando sobre isso. Tinha um expositor que estava botando aqueles saquinhos que a gente coloca vestígio, que é a cadeia de custódia do vestígio. Gente, eu falei, amigo, se tu souber, a gente tava discutindo como que o lacre, como é que fecha o lacre, como é que preenche, porque tanta coisa pra preencher. E tem que ser padrão. É tudo padrão. Aí eu falei, tu sabe quanto tempo te tá demorando num local de crime pra preencher todos esses dados, pra fechar todas as embalagens, aí tu cadastra no sistema, tu vai enviar cada uma pro laboratório específico, uma é pra balística, uma é pro DNA. Nossa, já passei 7 horas só fazendo isso. Por quê? Porque tem essa parte burocrática que as pessoas esquecem. E na perícia tem uma coisa, eu gosto de falar. É lindo, vamos pro local de crime, é muito interessante. Só que o nosso trabalho é fazer laudo. Meu amigo vai debruçar no computador e fazer laudos às vezes imensos. Você é quase um escritor aí, sabe? Fazer uma tese sobre um caso. Então, não é só aquela coisa bonitinha, tô ali linda no local de crime, de roupa, naquela adrenalina. Não é aquilo ali.
Ó, a gente começou falando sobre produções, né? No caso, CSI, que é na perspectiva dos peritos, dos policiais e tudo mais. Mas tu gosta de consumir, assim, obras que estejam envolvidas nessa temática suspense, crime? Gosto. Que tipo tu gosta? Eu gosto, assim, como eu te falei, eu assistia muito Investigação Discovery. Adoro Investigação Discovery. Tudo que tenha com investigação eu gosto. Agora, o que eu não gosto, que é uma coisa interessante, que depois que eu comecei a ser perita, eu não assisto mais, que é filme de terror. Eu adorava Jogos Mortais. Gente, eu era viciada naqueles Jogos Mortais. Isso, eu comecei a carreira em 2010. Eu assistia tudo que era esse filme de terror. Só que quando eu comecei a trabalhar na perícia, a vida real, gente, é muito pior. Caramba! A vida real é muito pior. E aí eu comecei a falar assim, eu não consigo mais. Eu não consigo ver cenas chocantes mais. Assim, eu vou para um cinema? Não vou. Uma coisa é uma investigação mais leve, que eu digo. Agora, aquelas cenas pesadas, eu querendo ir, eu não vou. Hoje em dia, eu não assisto nada que seja muito sensacionalista, sabe? Eu não gosto. Uma coisa realmente mudou muito depois que eu entrei. Pra gente, já que tá nessa temática do terror, da cena... Terror não. Quando eu tô te falando, hoje eu não gosto mais de terror. Uma série de investigação é uma coisa, mas assim, o terror... Mas tu fica julgando quando tu assiste? Tu fica julgando? Gente, não tem como. Eu já fico, já sei o que aconteceu. Já sei o que aconteceu. Fica. Nossa, tem uns filmes, assim, que eles não são na perspectiva do especialista, né? Eles são na perspectiva de quem comete ou quem tá sendo vítima. São dois que eu gosto muito. É Os Suspeitos, que é até com o Hugh Jackman, que ele tem a filha sequestrada do vizinho também, né? E aí eles se botam pra procurar, que eles não estão gostando da atuação da polícia. E tem também, o título em português é Garota Exemplar? Gone Girl. Garota Exemplar, né? Que ela forja que o marido dela assassinou ela e tem toda essa questão da perícia, porque ela tira o próprio sangue e ela faz uma coleta de amostras da vizinha que tá grávida pra dizer que ela tá grávida também. Eu gosto, assim, esses filmes que te dão um raciocínio, assim, que te induzem a raciocinar. Isso eu acho legal. Isso eu gosto. Até eu gosto mesmo trabalhando com isso, porque, como eu falei pra vocês, é uma área que muita gente não conhece, mas quando você faz reprodução simulada, é um quebra-cabeças. Você fica assim, meu Deus, mas onde é que tá a mentira? Você começa a ler, aí você fala assim, meu Deus, tá mentindo. Eu já sobrinha assim, mentira. Isso aqui é verdade. Mentira, incoerência. E o mais legal é quando a gente vai fazer a entrevista com a pessoa. Gente, a pessoa mente, aí eu fico assim, meu Deus. Só que eu tenho que fazer a cara da árvore, né? A pessoa fala, aí eu fico... A pessoa tá mentindo, aí eu fico... Certo, mas você viu mais o quê? E onde é que você tava nessa hora? E a pessoa tá... Aí a gente passa um tempo... Tô arrasando, tô enganando caroca. Não, aí ele pensa assim, porque imagina... Gente, sabe o que acontece? A pessoa olha assim, né? Oh, meu Deus, muito barbizinha. E não sabe o que tá passando na mente, né? Isso é um monstro da perícia. eu vou mentir pra essa loura aí. Gente, eu já... É um caso antigo, tá? Muito, muito antigo. Desde que eu comecei na minha carreira, quando eu comecei, os primeiros anos. Eu olhei, eu só li um processo, aí eu falei, nossa senhora. Gente, era assim, na cara da mentira. Todo mundo ali mentindo, né? Aí porque assim, a gente vê, quando você já tem... É a percepção que vai se treinando. Eu tinha uns 3 anos que eu era perita nessa época. Aí eu olhei, eu falei, não pode ter... Impossível ter acontecido isso. Tá? Não podia ter acontecido aquele negócio ali. Fui entrevistar a primeira pessoa. Aí eu falei, onde é que você viu? Onde é que o carro tava? Não, mas você viu o carro virado pra direita, pra esquerda? Aí eu comecei... Terceira pergunta, ele se viu encurralado. Ele disse... Deixa eu te falar, eu não vi nada. Eu não olhei nada, eu não olhei isso acontecer. Na verdade, eu não vi. E fulano de tal também. Fulano que disse pra gente falar isso. Caraca. Assim, eu falei, cara, eu não acredito. A gente veio da capital pro interior pra fazer esse caso. Mas foi muito rápido. Eu tava gravando, né? Aí ele a terceira pergunta que eu fiz, ele... Não, eu não vi nada. Vou te falar a verdade, eu não vi nada. E eu falei... Mas você disse aqui no seu depoimento que tudo isso aqui aconteceu. Ele, não é porque fulano de tal disse pra gente falar isso, e aí todos nós falamos a mesma coisa, mas eu não vi. Nós não vimos. Falei, nossa, você não tem noção do que tá acontecendo aqui. Aconteceu um crime, uma pessoa morreu, e você falou isso aqui não aconteceu. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que ter essa percepção. Tenho visto uma estratégia da defesa de um caso famoso aqui em São Luís, que é o da Mariana Costa, que eles fizeram o canal no YouTube para defender o assassino
Eles espalharam outdoors pela cidade, inclusive de extremo mau gosto, com a cara dele sorrindo e dizendo, reclamando inclusive do júri. E dentro desse caso, tem mais uma coisa que... E eu não tenho medo de falar não, viu, Suza? Não tenho não. E eu que já fui processada por eles. Pois é. Então, assim, eu não tenho medo de falar não. E quem diz que foi ele que matou não sou eu. Por isso eu tô... São as provas. Por isso eu falei assassino. Então, quem diz... Ele é feminicida. Ele foi julgado como feminicida. Foi julgado, então... A gente pode falar... Hoje, depois do julgamento... Antes, ele era acusado. Exatamente, né? já teve o julgamento. A entrevista que eu dei, ele não tinha sido julgado ainda. E eu falei, olha... Ele foi pronunciado, 4 qualificadoras, tantas perícias foram realizadas, agora se aguarda o júri. Falei tecnicamente, sem em momento algum citar o nome dele, sem em momento algum chamar ele de feminicida. E aí, não só a mim, mas eles criaram uma estratégia de intimidação processual. Eles processaram Deus e todo mundo que falava sobre isso. Todos os delegados, todos os peritos, eu... Lá da Casa da Mulher Brasileira, eu acho que fui eu e Viviane, delegado. Acho que fomos só nós duas. E aí, uma indignação muito grande, né? Foi arquivado já e tudo. Mas assim, por quê? Pra intimidar, pra calar. Mas só que assim, a gente que lida com essa pauta, que vê essa situação todos os dias, que eu acompanhei os 5 dias de júri da Mariana Costa. Eu tenho até no meu Instagram todo o passo a passo de todo mundo que foi ouvido. Tem uns 200 tweets ou stories específico desse júri, falando o que foi feito, etc, etc. E lá tinham todas as provas corroboraram. Eles tentaram criar uma tese, porque assim... Existem as diretrizes nacionais para investigar, processar e julgar as mortes violentas de mulheres com perspectiva de gênero, que é para investigar, processar e julgar os feminicídios, né? E lá vem dizendo claramente quais são os passos da defesa. O que faz? Primeiro tenta dizer que foi um acidente. Morte natural. Eles alegaram morte natural, mulher com um monte de marcas, a perícia mostrando, provando o contrário. Eles tentam dizer que foi morte natural. Aí... quando não consegue alegar ou morte natural ou suicídio, né? O que eles fazem? Eles vão alegar insanidade. Então, eles passaram metade do processo, que eles fizeram vários atos, que a gente chama de atos meramente protelatórios, para empurrar. Tanto é que foram quase 6 anos esperando para se ter o júri, né? E aí tá. Alegou insanidade. Foi umas 3 vezes para poder, querendo contratar o povo para provar que ele era doido. Né? Que uma vez ele foi num psiquiatra. Gente, se hoje todo mundo foi um psiquiatra e psicólogo for doido, e isso for justificativa para matar as pessoas, a gente tá lascado, né? Por quê? Porque a gente sabe que a saúde mental é algo que precisa ser trabalhada e a gente tem que parar de achar que porque a pessoa vai para psicólogo e psiquiatra, é porque a pessoa, né? E aí, os laudos que ele fez, demonstrou que ele não é doido. E aí, mais uma tese caiu. Aí vinha a tese da legítima defesa da honra, porque ele ficou tentando alegar o tempo todo que ele tinha um caso com Mariana. Olha que teve uma perita contratada por eles, porque tem o seguinte, material genético durante determinado tempo, né, vamos supor assim, a mulher foi estuprada, tem até 72 horas para aquele material genético conseguir ser identificado. Passou desse prazo, vão dizer assim, isso aqui é um sêmen, mas não dá para saber de quem é. Né? Não dá para saber de jeito nenhum de quem é, não é de uma terceira pessoa, não dá para saber. Aí encontraram material genético, né, do Lucas Porto, do marido dela, né, e encontraram outro material genético que sabia que era esperma, mas não dava para identificar de jeito nenhum de quem era. A perita lá, irresponsavelmente, quis sugerir que era de uma terceira pessoa. Ela sugeriu. Aí o promotor virou para ela e disse assim, você sabe que falsa perícia é crime, né? Você está afirmando que tinha uma terceira pessoa. Ela, não. E ela voltou atrás. Mas imagina, estava lá na tela, em vermelho, achurado, mostrando lá, induzindo as pessoas a acreditarem que ela era uma mulher promíscua. Atacou o quê? A honra dela. O nome disso é legítima defesa da honra, que não se pode fazer. A perícia mostrou tudo. Os médicos peritos relataram todas as situações. O Lucas, quando ele foi preso, ele assumiu a autoria. Ele disse, inclusive, onde era que estavam as roupas, né? As roupas foram identificadas, foram encontradas, as roupas que ele usava no dia. Então, assim, as imagens das câmeras de vigilância que estavam no apartamento, né? Tudo foi demonstrado de que, como que aconteceu a morte dela, o que se deu. Então, assim,
são muitos materiais probatórios que tem lá. Aí ele vem fazer um vídeo dizendo que sumiu uma página do processo. Porque não sei... Gente, pode perguntar para qualquer advogado, qualquer pessoa que atue na área do direito. Vai olhar um processo, tu nunca vai encontrar um processo perfeito, que tá faltando alguma coisa, que alguém pulou uma numeração, não sei o quê. Então, hoje, o não PJE... Não é isso que vai... Não descredencia de forma nenhuma, porque não fizeram a perícia num celular, porque não conseguiram abrir o celular. Isso não descredencia nada, né? Então, porque há todo um outro conjunto que não necessariamente uma firula dessa vai desfazer todo o restante, é isso? É isso, né? E assim, foram coisas... Olha, gente, teve um psiquiatra que foi no júri da Mariana, que o psiquiatra disse claramente... A questão foi que Carol descobriu a traição do marido com a irmã, e a irmã já está morta, e agora ela começou a perseguir o Lucas, como se fosse uma questão de ordem pessoal. Então, assim, são coisas absurdas. Quando é que essa família vai ter paz? Quando gente... Questões cinematográficas. Olha o que fizeram com o júri, né? Primeiro, mesmo um dos advogados que estava na banca, estando lá, disse, eu não estou habilitado nos autos, então não posso. E aí tiveram que cancelar o júri, né, para que não acontecesse naquele dia. O juiz arbitrou uma multa de 100 salários mínimos, remarcou, mandou o processo para a defensoria, porque se na próxima data marcada a defesa não aparecesse, a defensoria iria atuar. Aí a defesa apareceu, todo mundo. O promotor, ele falou o seguinte: eu nunca tinha atuado num júri tão cinematográfico, né? Porque foram 5 dias, foi um negócio assim, sabe, de outro mundo. Sabe, você pegar delegados, peritos que têm uma alta carga de demandas e trancar 5 dias num hotel para que eles possam não se comunicar e não se questionar isso no processo de que eles estavam se comunicando, um ouvindo e falando para o outro, sem celular, totalmente incomunicáveis. Isso aconteceu, né? Então, foram questões de forma absurda que foram acontecendo, né? E aí, assim, o que pediram? Entraram judicialmente, pediram recentemente para que ele concedesse uma entrevista. E fizeram um negócio cinematográfico para botar no canal do YouTube, né? Inclusive, já até questionaram isso porque extrapolou o que foi concedido. Na minha opinião, não tinha nem que ser concedido, não. Tá preso, não tem que estar, né? Mas, assim... É aquele vídeo que ele aparece fardado. Fardado, que parece um advogado com óculos, que dá pra ver que tá tudo... Não, assim, se eles pudessem, eu acho que eles trocavam até o fardamento, mas eles não podiam. Então, o pessoal foi pra cima, como é que... A farda que eu digo, Brenda, é a farda da penitenciária. O uniforme, né? Da penitenciária. Até disseram assim, meu Deus, como é que a SEAP permitiu isso? Assim que eu vi o vídeo, eu disse, Murilo, ele disse, não, é decisão de ordem judicial, né? Decisão de ordem judicial é pra se cumprir, não é pra se questionar, né? Então, assim... Murilo tá devendo uma visita aqui. Vou logo aproveitar que tu citou o nome dele. Murilo tá devendo uma aqui. Ô, seu Murilo, tô te esperando aqui, viu, cara? Teu trabalho na administração penitenciária merece ser falado, é exemplo. Então, eu sempre te disse isso. Tá aberto o espaço aqui. Merece. Eu tenho 9 anos que eu faço parte do Conselho Penitenciário. Atualmente estou na presidência. Ele é muito bom, né? Muito maravilhoso. Ele é muito bom, ele é bom. A 4ª mulher em 60 anos do Conselho Penitenciário, sendo que as duas outras foram procuradoras gerais de justiça, né? Então, a gente ainda tem um longo caminho para seguir. Mas Murilo, ele é muito proativo, ele é muito técnico, ele é muito... tem uma visão, ele mudou, gente. Olha, a gente saiu de cabeças rolando em Pedrinhas para o melhor sistema do país. Saiu atualmente uma premiação das 30 melhores unidades. O pessoal vem aqui para aprender. De exemplo, legal. As 13 melhores estão aqui no Maranhão e a primeira é a unidade prisional feminina. A gente precisa falar isso. Bom, bom a gente ressaltar que principalmente em quesitos de ressocialização. Ressocialização, emprego e renda. Isso é que eu quero tratar com ele aqui. Emprego e renda. Ô, Murilo! Venha! Sim, mas vamos voltar aqui. Esse caso da Mariana tem uma coisa interessante, que é o que se percebe geralmente quando há... e isso a gente... Eu já falei isso várias vezes, mas a gente repete as coisas porque a violência ela continua existindo e o tratamento ele continua sendo o mesmo. Não basta a mulher ser violentada pelo companheiro, ela é violentada às vezes também pelo Estado. Ela é violentada mais uma vez pelo delegado, ela é violentada mais uma vez pelo advogado do acusado.
ela é violentada mais e mais e mais e mais uma vez, mesmo depois de enterrada, mesmo depois de morta. É o que me dói nesse caso da Mariana, porque assim, tentaram fazer uma e continuam com isso, com uma narrativa louca, tem outdoor pela cidade, e estão fazendo uma coisa, eles assim, como não tem mais o que fazer, a defesa está indo... do poder econômico. A defesa está indo assim para um lance de patrocínio em rede social, sabe? Gravar vídeo, lançar vídeo no YouTube. Tem uns 2 ou 3 perfis na rede social com o nome dele, dizendo que ele é inocente. Aí tem outdoor pela cidade. Então, estão usando mesmo assim de muito dinheiro mesmo. E tentando passar uma imagem. Ele não era o louco? Agora estão tentando passar uma imagem que... ele sempre foi um cara bacana, família e tal, não sei o que lá. Nada disso serve para apagar o que ele fez. Ou o que ele seria capaz de fazer, mesmo tendo a história de vida que tem. Isso não inocenta. Uma coisa interessante que foi vista no julgamento dele é que ele já tinha praticado vários outros ilícitos e a família passou a mão na cabeça, né? Ele já tinha dito que tinha tido perda total em 2 veículos. Inclusive, Carol estava dirigindo e aí foi parada numa blitz. Ela, não, o documento tá em casa, foi para pegar. E aí descobriram esse carro e outro, né, que ele tinha recebido dinheiro do seguro, sendo que os carros estavam circulando normalmente. Teve também um computador que foi roubado no shopping. Então, assim, já tinham várias outras situações que acontecia que a família passava a mão na cabeça, né? Então, assim, a gente está falando de ressocialização. Uma das formas, inclusive, é da gente não naturalizar, não aceitar e fazer com que a pessoa seja penalizada pelos crimes que praticam, né? Hoje, pela manhã, a gente estava num casamento comunitário e lá no presídio, né? O 3º casamento comunitário que a unidade prisional de ressocialização faz, porque precisa fortalecer os laços familiares e etc. E se faz através disso, né? E o que a família dele está fazendo? Né? A família dele está atacando cada vez mais a família da Mariana, a honra da Mariana, em prol de tentar provar uma inocência que não existe. Né? Uma inocência que não existe porque as provas, autoria e materialidade estão comprovadas, porque o próprio Lucas, no início, a primeira tese dele foi que ele que ele tinha praticado o crime. E aí você pega, se ele tivesse mantido isso, ele teria, inclusive, uma benesse, né? Por quê? Porque ele iria ter uma redução da pena, porque ele assumiu a autoria, porque ele confessou o crime, né? Então, se a gente fosse pensar, a tática da defesa foi completamente equivocada, né? Porque se conseguiu provar que foi ele, porque são as provas materiais, a importância da perícia. A perícia tem uma importância, assim, que os avanços, a gente tem hoje o IGF, que é o Instituto de Genética Forense, que consegue identificar o DNA. Aí são 8 institutos periciais aqui no estado do Maranhão. O Instituto Laboratorial Forense. É outro tema pra gente trazer aqui, até porque muita gente não... vou te passar o contato da perita geral do estado. Muita gente não sabe, mas nós temos uma perícia espetacular no Maranhão. Tem gente que não sabe. Há alguns exames, inclusive, que eram feitos fora, só em um estado hoje em dia já são feitos aqui. É o Instituto de Genética Forense desde 2015. Já houve casos aqui no Maranhão em que técnicas forenses foram usadas pela primeira vez aqui. Tanto é que a diretora do IGF, hoje ela está cedida para o governo federal e ela atua na perícia. Hoje, o Maranhão foi o primeiro estado a colocar todos os homens presos por estupro no Banco Nacional de Estupradores, que é vinculado, inclusive, ao FPI. Então, hoje, a gente tem um sistema, né, que funciona, que é interligado, que dialoga, para que a gente possa ter, através da ciência, a demonstração de quem praticou crimes. É possível contestar, como tem tentado fazer a defesa, é possível contestar a perícia, no caso Lucas Porto e Mariana Costa? Não, e outra coisa, são peritos oficiais mesmo do Estado. Teve um que foi tentar alegar sobre um arranhão, e aí perguntaram da dimensão, o doutor Vanderlei, que na época era o diretor do IML, ele deu um show, não foi uma aula não, foi um show, ele dizendo, olha, porque a espessura, não sei o que, a coloração, fulano de tal, no livro tal, fala isso, deu uma aula, e eu fiquei assim, aí eu só lembrei, ai meu Deus, eu estudei com ele, sou fã, né?
Por quê? Porque, assim, é algo muito técnico. São pessoas muito técnicas, de conduta ilibada, que estão lá fazendo aquilo ali, né? Então, assim, ninguém tá ali para passar a mão na cabeça de ninguém. Se ele fosse inocente, a primeira coisa que ele ia fazer era ter as provas de que ele era inocente. Mas todas as provas... Perito não julga, né? Não julga. Perito apresenta o que ele encontra. Exatamente, é através da ciência. É o que a gente está falando, é ciência. Né? Então, o material genético dele foi identificado através da ciência, os hematomas, a causa mortes, tudo isso foi verificado por pessoas que atuam constantemente e exclusivamente nessa pauta. Será que nós vamos ser processados por estar falando desse assunto aqui? Fica à vontade. Fica à vontade. É mais um. Brenda vai ser processada pela primeira vez. Para mim é só mais um. Mas nessa causa aqui...